dia, meus amores! Vem para o nosso Clube do Despertar. Um lugar pra chegar a uma ponte que te levará pro outro lado. Bora, sejam bem-vindos. Uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Bom dia, Aline! Sejam todos bem-vindos aqui Pra chegar a uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu te cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a seu lado. Hello, hello, sejam bem-vindos no nosso Clube do Despertar. Alexia, toca Sebastian Bach. Bom, vamos começar aqui a nossa live, o nosso devocional diário, onde a gente eleva a frequência, onde a gente se conecta com algo muito maior. Então, te convido a entrar agora aqui nesse cantinho dentro da sua alma. Inspira bem profundamente, solta devagar, se conecta, sinta a vida. Perceba que hoje é um dia totalmente único. Perceba que hoje você pode fazer tudo diferente e que novas experiências se conectarão a você. Obrigada, Deus, obrigada, Universo, obrigada a todos os seres de luz que nos acompanham na nossa jornada de alma. Que a gente possa cada vez ter mais coragem de acessar o que está dentro. Que a gente tenha cada vez mais coragem de sermos aquilo que viemos ser. De cumprir o nosso contrato de alma. Que a gente possa cada vez mais sair das ilusões, perceber a verdade, encará-las de perto, tanto as nossas verdades pessoais, como toda essa verdade do mundo lá fora, e que cada vez mais a gente possa despertar aquele lugar dentro de nós que nos conecta a Deus, que também vive aqui. Obrigada, queridos ancestrais, por toda a vida que, de qualquer forma, independente do que tenha havido, chegou até aqui. Que a gente possa ter a coragem, a humildade de acessar novos padrões, de acessar novos caminhos e abrir estradas, abrir novas sinapses neurais e também novos mundos para toda a geração que vem depois. Amém, amém. Sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia. Que lindo que a galera tá aqui. E olha só, eu já quero começar dizendo hoje para vocês sobre o que tá acontecendo. Hoje eu tava indo para levar as crianças na escola, né?
E o meu filho falou, mãe, teve ataque no Irã, uma série de coisas, e ontem também surgiu esse assunto no nosso Clube do Propósito. E o que eu posso dizer sobre tudo isso? Sempre houveram guerras, sempre houveram ameaças, né? E sempre passamos por muitas dificuldades, muitas situações a nível mundial e também individual, né? E é importante que a gente compreenda o seguinte: a sua realidade, a forma como você enxerga o mundo, depende só de você. Só depende de você. Eu sei que os estímulos externos, as informações, tudo aquilo que bate... Eu tava até ouvindo uma música super gostosinha, super leve no carro, e de repente ele falou isso, falou que foi o ataque que nunca havia antes, enfim, e que as autoridades estão se movimentando. Além de tudo aquilo que nós estamos vivenciando e que a gente sempre vivenciou de alguma forma, nós também estamos passando por uma transição planetária. Eu sempre venho falando isso aqui para vocês nas lives. Eu sempre venho trazendo esses caminhos, né? Para que a gente possa de fato se conectar com o que é real, se conectar com o que é verdade, tá? E eu estava aqui com o livro, O Poder do Agora, que já foi escrito há muito tempo, e ele diz, né? O modelo da consciência condicionada pelo tempo está profundamente enraizado na psique humana. Mas o que estamos fazendo aqui é parte de uma profunda mudança que está se formando na consciência coletiva do planeta. E ainda mais o despertar da consciência dissociada do sonho, da maneira, da forma e da separação. Quando a gente tem a ilusão da separação, de que a esquerda é um ponto, a direita é outro ponto, de que eu tenho o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, o presidente do Irã, o presidente de Israel, e que todos estão de forma separadas e independentes, nós cada vez criamos mais essas ilusões. E a gente vai criando, gente, o mundo, as leis herméticas falam muito isso. O mundo, ele é mental. Tudo aquilo que a gente vê é uma lei. E uma lei, ela é lei. Então, quando eu pego esse bonequinho e eu jogo aqui, existe uma lei da gravidade. Não tem como simplesmente eu jogar aqui e falar, não vai acontecer. Porque é uma lei, é muito maior. Assim como nós temos a lei da atração, assim como nós temos várias leis no invisível, nós temos a lei do mentalismo. Então, tudo aquilo que a gente pensa ser, o outro vai te ver da forma como você pensa que você é. Da mesma forma que a gente imagina ou vê este mundo caótico, cada vez a gente cria mais isso. Porém, nós estamos tendo acesso a muito conhecimento. Nós estamos tendo acesso a essas leis, que elas que deveriam ser ensinadas nas escolas, né? Treinadas, praticadas, mas enfim, não é sobre isso que a gente vai falar hoje. E o que a gente vai falar hoje é sobre este modelo de consciência condicionada à nossa psique humana. O que é a psique humana? É aquele lugar onde todas as nossas crenças, toda a nossa estrutura sistêmica material foi condicionado. E nós estamos em um momento do quê? De despertar para algo maior, além mente, ok? Além dessa psique, onde nós nos perdemos dentro de dependências emocionais, dentro de caminhos que nos distraem e que a gente acredita que é verdade, principalmente dentro de relacionamentos, né? Acontece muito isso dentro de relacionamentos, porque a gente tem a impressão de que a gente depende do outro. A gente tem a impressão de que, de alguma forma, se eu ficar sem aquela pessoa, ou se eu ficar sem aquele trabalho, ou se eu ficar sem determinadas coisas que eu vou me apegando, eu tenho a impressão de que eu vou sucumbir. E isso faz parte de todas as crenças e de toda a programação que a gente já vem recebendo há milhares de anos. E que bom que nós estamos em um processo, em um momento de despertar este lugar. E despertar para esse lugar, se libertar do sistema Matrix, se libertar, seja daquilo que você se sente aprisionado, vai ser necessário você entender que tem algo a mais, que tem algo além. E este algo além você pode chamar de alma, você pode chamar
de consciência, pode chamar de Deus, o que você quiser chamar. De qualquer forma, este algo a mais está também instalado dentro de você. E aí, a gente se perde muito no mundo lá fora, nas distrações, em querer salvar o outro. E por que a gente, de alguma forma, busca essas dependências emocionais ou se enraiza, por exemplo, em relacionamentos ainda que tóxicos, para que a gente se sinta seguras? Porque a gente tem a ilusão da separação. Nós temos a ilusão de que o outro é uma pessoa, eu sou outra pessoa. Nós temos a ilusão da separação. Nós temos a ilusão do que é bom, do que é ruim, do que é feio, do que é bonito. E por que nós temos essa ilusão? Porque nós estamos em um corpo que te traz uma certa limitação. Porém, é muito importante que a gente comece a compreender que tudo é uma coisa só. E quanto mais eu me focar, quanto mais eu me melhorar como ser humano, quanto mais eu buscar a minha autopercepção, a minha autoobservação, quanto mais eu buscar ultrapassar os meus próprios limites, logo isso vai se transformar não só a minha vida, mas vai auxiliar em todo esse processo. Então, por que a gente vive numa ilusão do tempo? Porque as mesmas coisas que acontecem hoje, aconteciam há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Só que aí vai depender da sua percepção, da sua projeção, para ver que algo está mudando, para ver que algo está diferente. Então a transição planetária, ela está acontecendo no planeta Terra. Mas algumas pessoas estão vivendo dentro daqueles condicionamentos ainda desse tempo passado. Ainda está vivendo nesse mesmo condicionamento de que a vida é acordar e trabalhar, voltar, dormir, aí paga a conta, aí tem um período que você sai de férias, e aí chega um momento que você vai envelhecendo e que uma hora você vai morrer. E a morte é a única coisa certa que a gente tem. Lembra que a gente falou ontem sobre isso, né? Que através da morte a gente descobre a vida. Através dessa certeza é que a gente passa a viver e a experimentar coisas, dar limites às pessoas, dar limites às situações e circunstâncias que já não cabem mais com os valores e com aquilo que eu acabei trabalhando dentro de mim. E quanto mais a gente tem essa consciência, quanto mais a gente tem a coragem de se melhorar, sem esperar que o outro faça, sem esperar que o outro mude, mas fazer o meu melhor, automaticamente você vai sentir mais vida. E olha, tem um momento que você tá tão exausto, que você tá tão exausta, e que aí você vai ter a coragem. E aí a gente vai ter que ver, será que é a coragem, agir com o coração dentro dessa exaustão, ou é porque a gente não tem mais para onde ir? E eu acredito que a resistência está nesse lugar em que a gente vai no máximo, no nosso limite. Sabe quando a criança e nós também, né? Quando a gente tem que acordar muito cedo e a gente colocou para despertar. E aí tá lá, 5:30 da manhã, despertamos. Ok. Tá começando a tocar lá. Só mais 5 minutos. Só mais 10 minutos. E a gente vai no nosso limite. Como se a gente estivesse sempre adiando um pouco mais. Sempre procrastinando um pouco mais. E essa procrastinação, essa adiação, essa forma de viver a vida, nada mais é do que uma resistência à própria vida. Ao próprio flow. Aquele lugar do fluxo. Recentemente, na nossa mentoria, que acontece às quintas-feiras, nós fizemos o exercício do rio. Nós fizemos uma visualização e foi muito bizarro, né? As informações que chegavam. Porque, de alguma forma, a gente entra no fluxo, mas ou essa água está muito gelada, ou a gente tem medo de pular para outra borda, ou a gente tem medo de entrar porque eu não sei nadar. E assim acontece o tempo todo na nossa vida. Porque nós temos a impressão, o tempo todo, de que existem separações. Nós temos a impressão de que estamos no controle.
E se a gente analisar diante desse magnífico universo, desse tamanho de mundo, né? De mundo não, de universo. Nós somos pequenininhos, nós somos pontinhos dentro da Terra, pontinhos. Como se você olhasse no formigueiro e você visse todas aquelas formigas. E imagina a gente querer controlar a forma do outro pensar, querer controlar como que os governantes vão se posicionar, querer controlar o que vai acontecer, se tem guerra, se não tem guerra. Como a gente vai ficar no meio de tudo isso totalmente perdido, totalmente perdida. E essa consciência tá vindo muito, cada vez mais, de que é sobre eu, sobre mim, sobre você. Sabe? Que na verdade, quando a gente se conecta às nossas próprias limitações e à nossa essência, e a gente tem uma conversa com o nosso corpo, a gente tem uma conversa com a nossa essência, e a gente vai alinhando este lugar, automaticamente nós vamos expandindo este campo, ok? O torus, né? O torus energético, a gente vai expandindo esse campo e a nossa realidade fora muda. Mas por que a nossa realidade fora muda? Nossa, o outro tá tão diferente comigo. Parece que ele tá mais respeitador, parece que ele tá mais leve. Nossa, aquela pessoa, ela tá mais dócil. Vocês sabem que há uns anos atrás, eu tinha a impressão de que a mãe de um coleguinha do meu filho, ela não gostava de mim. Eu tinha a impressão de que ela meio que me rejeitava. E obviamente eu criava essa impressão. E aí quando eu comecei a me mudar, a me trabalhar, gente, mudou totalmente a minha percepção. Eu falei, em que momento eu achei que essa pessoa não gostava de mim? Ou em que momento eu achei que essa pessoa de alguma forma me isolava ou me rejeitava? Por que eu criei isso? Porque dentro de mim havia uma frequência, uma vibração que projetava no outro essa sensação de abandono, essa rejeição, de julgamento. Mas o julgamento não estava nela, o julgamento estava em mim. E aí quando você se cura, o mundo à sua volta se cura. E por mais que seja doído, encerramentos de ciclos, seja no trabalho, seja com pessoas, seja de lugares, sempre vai haver dor. E é isso que a gente precisa ter em mente, porque o nosso ego, a nossa mente, ela quer sempre evitar a dor. Nós somos treinados a evitar a dor. Mas nós somos treinados também a estar sempre em sofrimento. E somos treinados também a estar sempre na vítima. Porque a dor, ela é inevitável. Acordar hoje às 5 da manhã, ir pra academia, malhar, cara, dói tudo, dói corpo. Eu quero dormir, eu quero descansar. Claro que dói. Porém, é importante que a gente entenda que não precisa haver sofrimento. Não precisa haver sofrimento. É necessário que a gente tenha essa consciência. É necessário que a gente compreenda este caminho. Caso contrário, a gente vai se perder nesse rolê todo. Entende? Vai doer mudar de casa, de lugar, de espaço. Vai doer você talvez sair da sua cidade. Por que vai doer? Cara, porque tem todo um trabalho. Hoje quando eu voltei da academia tal, que eu tava lá me organizando, arrumando as crianças tal, eu falei, gente, dói, né? É cansativo muitas vezes, é exaustivo. Só que depois que você termina o exercício, que você fala, eu andei um pouquinho mais em direção à minha evolução, uau, você respira aliviado, aliviada. Porque se você dormir e passar do horário e não for pra academia, também vai doer. Também vai doer. Só que a diferença é que nesta dor, onde eu fui, malhei, voltei, tomei meu banho, doeu, mas eu estou em paz, ok? Não há sofrimento. Agora, quando eu protelo o meu desenvolvimento, a minha evolução, existe o sofrimento. Entende? Caramba, adiei mais uma vez. E por mais que não seja explícito, aparentemente
vai estar tudo legal, mas dentro vai ter aquela sensação angustiante. Vai doer você fazer uma transição de carreira. Vai doer. Mas vai doer também estar nessa mesma carreira que não está te trazendo contentamento. Vai doer sair de uma relação tóxica. Vai doer. Mas vai doer também, e até mais, você se manter se anulando nesse lugar. Ok? Então, quando a gente encara que vai doer, a dor é inevitável, e aí eu vou buscar o quê? Como que eu sei se eu estou de alguma forma acessando um lugar de expansão, evolução, ou se eu estou de alguma forma voltando, retroagindo pelos prazeres imediatos. Então, acordar 5 da manhã, ir para academia, malhar, doeu. E eu não tenho um prazer imediato agora do que comer um bolo de chocolate. Doeu. Porém, ele é um projeto ao futuro. Ele é uma mudança ao longo prazo. E essas mudanças ao longo prazo é que mais nos desafiam. Seja no corpo, seja no meu trabalho, seja nos meus relacionamentos. Entende? Seja lidar com o dinheiro, que eu sei que é uma dor muito profunda. E não importa, e não é sobre a quantidade de dinheiro. É sobre as nossas crenças. É sobre a forma que a gente lida com tudo que está aqui dentro. Repetindo esses mesmos padrões. Entende? Então, se a dor é inevitável e o sofrimento é opcional, o sofrimento ele está totalmente conectado e ligado aos prazeres imediatos. Porque quando eu me comprometo a ser melhor, eu me comprometo a fazer o meu melhor, e de repente eu quebro o compromisso que eu tive comigo de só não comer açúcar esta semana, eu vou ter um prazer imediato. É uma satisfação imediata que o cérebro recebe. E também uma zona de conforto do próprio ego. Porém, vai bater a angústia, vai bater a dor, vai bater o sofrimento. E aí, de uma forma muito inconsciente, muito velada, eu vou começar a me chicotear em outros aspectos. E aí, de repente, eu grito com aquela pessoa que eu amo, ou eu fico nervosa, ou eu explodo. Por quê? Porque é a forma que meu corpo encontra de colocar para fora aquela frustração. Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente vai compreendendo esses gatilhos, mais vai ficando claro, entende? E quanto mais vai ficando claro todos esses processos que a gente passa, logo, trazendo clareza, foco, a gente consegue ter uma direção. Jung, eu sou apaixonada por Jung, e ele diz, enquanto você não trouxer o seu inconsciente para o seu consciente, você vai chamar a sua vida de destino. E se eu tenho, de uma forma lógica, se nós temos a lei da atração, nós temos a lei do mentalismo, tudo aquilo que eu crio, que eu sinto, que eu penso, eu cocrio na minha realidade fora, logo, não faz sentido nenhum eu dizer que tem um destino pronto para mim. Claro que nós temos o mapa astral, numerologia, nós temos caminhos que nos auxiliam, que nos guiam para aquilo que nós viemos fazer. Porque senão seria até, talvez, mais difícil. Então, por exemplo, recentemente eu estava lendo o meu livro, um livro feito para mim, sobre o meu desenho humano, minha numerologia. E ali faz tanto sentido, tantas coisas. E aí você para de resistir. Isso não significa que existe um destino pronto para mim. Eu, Flávia, para mim não faz sentido, tá? De que eu vim aqui e que vai acontecer isso e isso nessa vida. O que faz sentido para mim é que nós temos um livre-arbítrio, ainda que muito controlado, né, por todo esse sistema aí fora, e a gente acha que temos livre-arbítrio, mas na verdade estamos o tempo todo tentando controlar quando somos controlados. Mas o que é importante a gente entender? Que se eu tenho a lei do mentalismo, tudo aquilo que eu penso, eu sinto, eu crio. Eu tenho a lei da lei da atração. Eu tenho em minhas mãos o livre-arbítrio de criar o meu destino, de criar os meus sonhos. Só que dá trabalho, dá muito trabalho. Mas é um trabalho que faz você evoluir em alma.
E evolução em alma é algo contínuo, porque a nossa alma é eterna. Nós não estamos aqui por acaso, nós não encarnamos aqui por acaso. Então, quanto mais a gente vai se curando, vai buscando se autoconhecer, vai buscando este lugar de cura, obviamente que mais satisfação de espírito você vai encontrar. E olha, o ego, a nossa mente, ela não vai parar, aquela voz não vai parar. Nossa, relaxa, você está se cobrando muito. Veja, e claro que existe também a autocobrança, tá? A gente está falando em um aspecto de equilíbrio. Nós estamos falando em um aspecto onde os resultados da sua vida estão em um nível que você já não suporta mais. Você está exausto, exausta. Tipo, chega, já deu. Eu vou fazer um movimento diferente. Einstein já dizia isso. É uma insanidade você querer resolver um problema com o mesmo nível de consciência que você o criou. Não dá para você querer fazer os mesmos movimentos, as mesmas coisas. Caso contrário, a gente vai ter os mesmos resultados. Então, é muito importante que a gente tenha... A palavra certa de hoje é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade pelos resultados da minha vida. Autorresponsabilidade daquilo que eu estou, de alguma forma, criando na minha vida. Ah, mas eu não consegui isso por isso. Eu não consegui isso por aquela situação. Então a gente vai olhar para isso de uma forma profunda e compreender por que se repete. E quanto mais você buscar, quanto mais você estiver dentro deste lugar, mais chegarão até você pessoas, situações e circunstâncias para que você comece a se curar. Ontem chegou para mim um vídeo meu, muito interessante. Chegou um vídeo meu de 5 anos atrás, de quando eu comecei essa jornada, né? Há 5 anos atrás, uau! E eu tava ali me vendo totalmente diferente, em vários aspectos, né? Tanto fisicamente, como eu falava, o que vinha, o que saía. E ali deu para mim perceber nitidamente como eu evoluí, como eu melhorei. Porque quando você olha, e assim, ó, sentir vergonha no sentido bom da palavra, né? Quando você pega um vídeo de um tempo atrás, você fala, meu Deus, olha o que eu falava, né? Não que isso fosse ruim, tá? Não que o que está lá é ruim, não é isso. Mas é sobre você falar, eu melhorei. E é essa a melhor comparação. Como que é a Flávia hoje da Flávia do mês passado? Como que é a Flávia hoje da Flávia do ano passado? E quando eu me pego nos comportamentos, nas circunstâncias do ano passado pra cá, eu falo, caraca, eu não faria o que eu fiz lá atrás. Eu não falaria daquela forma. Eu não agiria daquele jeito. Isso chama-se evolução. E nesse lugar, gente, é onde nós estamos acessando. É todas as possibilidades, é como se tivesse aberto. Sabe aquela oportunidade que fala, olha, essa promoção tá aberta, aproveitem. É como se a Terra tivesse nessa frequência. Aproveitem. Porque se você ficar o tempo todo olhando para essas frequências mais baixas, acompanhando tudo que está acontecendo aí fora, estando em lugares que você não pode controlar, você pode se perder. E é isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Bom, deixa eu ver o recado que vem do dia. Bora. Você está prestes a receber a bênção mais inesperada de sua vida. Está a um passo de descobrir o motivo pelo qual sua alma teve de reunir toda aquela paciência, humildade e fé. Olha só, algum de vocês que estão me ouvindo aí vai receber essa mensagem. E possivelmente parte minha. Algo vai vir para mim também, né? Porque estamos todos conectados. Logo experimentará a magia rara, incomparável de um milagre. Apenas observe. Um dia, muito em breve, nada será como antes. Seu caminho está prestes a mudar para o bem maior de sua jornada. Seu crescimento recente será recompensado da maneira mais profunda e gratificante. Fique atento, pois eu não me esqueci de você. Que lindo!
Nunca tinha tirado esse aqui. É sobre isso. Amo vocês. Até amanhã no nosso Clube do Despertar, para que essa frequência, essa vibração, essa energia cada vez toque mais a sua alma e juntos possamos criar uma nova terra. É para isso que eu estou aqui, para te auxiliar, despertar, para que a gente acesse juntos este lugar dessa nova realidade que já está batendo na nossa porta. É só a gente focar, continuar no caminho, que eu tenho certeza que juntos a gente vai construir esse novo lugar. Tchau!